Você tem projeto de viajar com show? Qual é que é a tua... Sim. Qual é que é o teu projeto agora? O A Deriva já tá andando... Já está à deriva. Mas você em si tem alguma... O que você mira pra frente, assim? Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo e eu parei de fazer show ano passado. Eu fiz uma sessão de shows lá no Bexiga, lá. Fiz um mês inteiro lá e sempre lota, é muito foda, assim, é do caralho. E aí depois daqueles shows, eu passei por um período meio de desânimo, assim. Eu não sei se tu tem isso também, que o teu método de pensar sobre o mundo tá viciado. Porque tudo tu quer ver uma piada. Tudo tu pensa num texto, em alguma coisa. Sim. E é sempre de um jeito, de uma ótica que tu já moldou ao longo do tempo, que é a tua persona comediante que enxerga um problema, né? Uhum. Eu meio que enjoei do jeito que eu vi as coisas. Entendi. E dei uma brochada, assim. Mas eu quero voltar, com certeza. Eu vou fazer minha turnê de novo, vou fazer show, seguir com A Deriva, eu vou continuar fazendo tudo que eu tô fazendo. Esse é o meu lance. Eu entendo o que você tá falando. Eu cansei da maneira... Basicamente, você cansou da maneira de escrever. Você cansou da maneira que você escrevia e que transformava isso em material pro palco, né? Tu literalmente escreve ou tu pensa? Tá tudo aqui, irmão. Mas tópicos, é palavra por palavra? Tudo aqui. Você quer que eu te leia? Eu te leio exatamente o que está escrito. Eu tenho aqui, por exemplo, tem um texto sobre... Tá aqui. Parágrafo. Olha aqui, ó, tem parágrafo, tem travessão. Tá tudo escrito exatamente do jeito que eu falo no palco. Então eu falo aqui, ó. Sabe aquele velhinho que você encontra todo dia no elevador e fala bom dia? Então, da próxima vez que vocês encontrar ele no dia de chuva, ele vai dizer bom dia. Você fala, por que você não enfia esse guarda-chuva no seu cu? Sei lá, eu vou escrevendo, vou botando ideia, mas tá aqui. Parágrafo, travessão. Eu dei o pior exemplo de piada que eu podia dar. Mas eu não sei nem se da onde que saiu esse texto, mas eu peguei um texto que eu escrevi aqui. Mas o importante é que tu escreve palavra por palavra. Aqui, eu escrevo a minha expressão. 3 pontinhos quando eu vou respirar, tá tudo aqui, velho. Eu não consigo fazer isso. Tá tudo aqui. Porque quando eu tentei escrever palavra por palavra, eu não tenho a emoção junto. Mas aí vem a atuação. E não fica meio ridículo só ler? Não fica, eu não tô lendo. Quando eu descobri... Cada um tem um formato, obviamente. Talvez pra você escrever não funcione. Pra mim, escrever tudo e deixar escrito do jeito que eu falo... Eu tenho, e se eu tiver memorizadaço em tudo, eu consigo deixar o mais natural possível na hora de atuar isso, entendeu? Eu consigo fazer sair da minha boca como se parecesse a primeira vez que eu pensei. Se eu não tiver memorizado, aí é que eu começo a... Já sai de um jeito que parece que eu tô pensando, entendeu? Tu não tenta acessar a emoção que tu teve pra sentir aquela piada? Tá tudo escrito a emoção aqui. Também? Puta, eu já tudo tentei aqui. fazer isso, mas eu começo a escrever palavra por palavra e eu vejo, putz, isso aqui é muito ridículo. Ler frio, assim. Mas não é ler frio, entendeu, cara? Sim, Por isso que eu tô te falando, o jeito que eu escrevo tem 3 pontinhos quando eu vou dar uma pausa de leve, 4 pontinhos. Eu sei... Na verdade, não é que eu fico me guiando pelos pontinhos. Quando eu crio algum texto... ele já sai, eu já falo ele na frente do espelho da maneira que eu vou falar ele no palco. Isso não vai mudar. É muito difícil mudar. Eu descobri que tem um intervalo entre uma palavra e outra que pode tornar isso mais engraçado. Do jeito que eu pensei a piada, ela já sai com a minha embocadura, assim. E eu escrevo a embocadura aqui. Mas eu digo assim, que eu enjoei da forma como eu enxergo essa situação, que é diferente, assim. Eu acho que você cansou da maneira que você vê o teu humor. Talvez. Eu tô falando assim, tipo, essa frase, ela é um humor mais agressivo, digamos assim. Isso. Eu peguei... mas é só pra gente exemplificar. Puta bosta. Aí o cara fica tanto tempo só nesse método de enxergar o mundo que dá uma enjoada. E aí... Então você cansou da maneira de enxergar o humor. Sim. Não tanto da maneira de você... A tua técnica. Você não cansou da tua técnica, você cansou da tua maneira de ver comédia. É como que eu vejo as coisas que acontecem no mundo. Isso aí, ok. Repetitivo, mas do mesmo jeito sempre. Perfeito. Aí é a maneira que você tem de evoluir enquanto comediante. Mas também deu o pior exemplo aqui da porra da piada. Mandou um velho tomar no cu. Mandei um velho tomar no cu. A punchline. Não sei tomar no teu cu. Não sei nem por que tá escrito isso aqui. Mas agora eu vou ter que ler alguma coisa. Agora eu pego uma boa aí. Não, para aí. Tem uma que eu falo ó, por exemplo, deixa eu ver se eu acho... A piada que eu faço com... Tá bom, também é pesado.
Eu gosto muito da minha maneira de ver o mundo. Eu gosto. Porque encaixa muito. Tudo isso aqui que eu escrevi, que você escreveu, são coisas que eu pensei. Obviamente, não que tudo vai ter que entrar no cu das pessoas, mas assim, a comédia em si, o que me faz rir tem um certo peso. Então, o que me faz querer... O que eu quero levar pro palco é o que me diverte. Sim. Então, a maneira que eu vejo o mundo é muitas coisas que me deixam... que me fazem rir. Eu agora, pra você ver, aprendi a vida inteira, eu faço isso já faz... Cara, vai fazer 20 anos já. Eu agora começo a me dar conta que certas coisas que eu não achava engraçado, o público acha. Puta, mas isso é muito natural, né? Mas pra mim não era. Mas isso não é justamente pra mim não era. Frustração do comediante de, puta, eu acho isso aqui engraçado, eles não, eu vou ter que fazer o que eles acham engraçado. Não, mas não é tanto isso. Não é abrir as pernas pra piada da Preta Gil e da Glória Maria, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, por exemplo, eu contei uma história no palco outro dia que eu fui testar, porque eu achava que era uma história que eu contava pros meus amigos e eu não achava uma história engraçada, mas que é uma história que eu gosto de contar, que é ridícula, mas foi só um teste, que é o seguinte, minha mãe, quando eu era pequeno, uma vez, um carro parou na vaga de deficiente e minha mãe ficou puta. E falou pro meu pai, Júlio, cara, parou na vaga de deficiente. Sou um cara de cadeira de roda. E aí a minha mãe... e meu pai falou, Yolanda, o carro é de um deficiente, Yolanda. O deficiente estacionou na vaga de deficiente. No lugar certo. E aí a gente começou a conversar e eu descobri nessa conversa, eu e meu pai descobrimos, que minha mãe achava que a vaga de deficiente era para as pessoas deixarem o deficiente. Que ficava... Enquanto tu vai no mercado? Enquanto o cara vai no mercado, ficava o Carlos... de cadeira de roda esperando e fazer uma fila de deficiente que estava esperando as pessoas fazer compra. É uma história que eu gostava de contar, assim, sabe? Obviamente eu contei de qualquer jeito. Do jeito que eu escrevi tem mais piada nela e tudo mais. Mas eu falei, puta, eu vou tentar contar essa história no palco. Puta, eu contei a história no palco, as pessoas riram pra caralho. E tu não tinha enxergado que tinha uma oportunidade. E eu gosto dessa piada, porque é uma piada, é real, é uma história de verdade. Minha mãe realmente pensava isso, eu não tô inventando. Do jeito que eu conto no palco, ela tem mais piada do que isso. Mas eu não achava que isso era uma história engraçada. Um dia que eu contei pra um amigo meu comediante, ele falou, mas você tem que contar isso no palco, cara. É bom isso. Tu não tinha visto a oportunidade dentro dessa ideia. Não tinha. E eu tinha um texto que eu tava fazendo todo sobre... deficientes em vagas. Né? Não. Era um texto que eu tava fazendo sobre da onde que eu saí, por que eu faço o que eu faço hoje, por que eu virei comediante. Meu pai é surdo, minha mãe não entende, minha mãe é uma pessoa que ela é uma pessoa muito... ela tem muita inteligência emocional, mas ela não é uma pessoa muito culta, minha mãe. Então eu brincava com isso aí. Eu falei, puta, eu quero encaixar essa história. Quando eu testei, falei, não, isso é do caralho, entendeu? Eu comecei a me abrir um pouco mais para as coisas que eu não necessariamente acho engraçadas, mas que são legais. Isso é um seu processo natural também. Quando eu conheci comédia, eu conheci pelos caras lá, Bill Hicks, George Carlin, e eu ficava, isso é comédia. Só isso. E tu acha que tu vai ser o próximo. Tu sempre acha que tu vai ser o próximo. Exato. E aí tu vai fazendo e vai vivendo mais e tu percebe que aqueles caras eram específicos e que a bobeira é uma coisa muito engraçada. E mais também. do que isso, o George Carlin aos 70 anos, acho que no último show dele fazia piada de peido. Tem um texto inteiro dele que começa falando de aborto e no meio ele tá falando da pessoa que tosse pra esconder o peido. E o peido sai junto. E no início da carreira dele ele falava sobre diferença de gato e cachorro, por exemplo. Entendeu? Isso. Não sei se tu passou por essa fase também, quando tu descobre comédia, tu descobre esses caras e tu acha que é só isso. Que tem que ser assim. Total. Que tem que ir lá e falar o que tá errado no mundo e tal. Eu fui me desfazendo disso aos poucos também. E eu comecei a gostar de coisa boba, assim. Isso. Mas é um preconceito bobo de quem acha que é dono do formato, assim, sabe? De olhar... Eu era muito isso. De olhar o cara falando, puta, só riem porque fala palavrão. Olha lá o cara falando do cachorro dele. Mas, brother, o público... tá rindo, tá divertido, o texto é legal. Tem caras que eu olho hoje em dia e não é o meu humor, não é o meu humor, mas eu entendo o valor. Eu não era assim. Eu também tinha esse preconceito. E pro Oscar Filho, eu falei, Oscar, você é um merda. Falei pra ele, graça nenhuma essa bosta, você entra no palco, no peito, as pessoas riem. Isso não tem absolutamente nenhum valor. Na cara do cara eu falava isso.
Inclusive, hoje ele é muito magoado comigo também por causa disso. Pelo menos falava na cara, eu falava pelas costas. Não, eu falava na cara. É uma bosta isso aqui. E hoje eu consigo ver que o tipo de humor do cara é completamente diferente. As referências são diferentes, né? E que ele imita um gato no cio, que é muito engraçado, que é foda, o público adora. E eu falo, porra, tem um puta valor por trás dessa bobice. Mas eu era total assim. E tu começou a ser mais bobo também? Começou a aproveitar da bobeira também? Eu acho que... eu acho que eu não tenho... as minhas ideias, elas não vão muito pra esse lado. Mas essa história que eu contei da minha mãe, por exemplo, é o máximo que eu consigo chegar. Eu não tenho a manha de entrar e subir, imitar o Faustão, essas coisas que os caras fazem. A ideia boba. A ideia boba, sim. Tu começa a aceitar mais ela. Sim, isso total, é do caralho. Isso é muito bom. Isso dá um alívio do caralho. Total. Hoje eu tenho no palco um texto que eu falo 10 minutos sobre o Facebook, assim, sobre o negócio de perder a senha do Facebook, que é uma coisa que eu achava, puta, isso é muito de começo de carreira, assim, sabe? Não faz sentido. Mas o que importa é que o cara consegue fazer, desde que o cara faz um texto sobre sexo anal, ok, 80% dos comediantes falam sobre isso. Mas você consegue falar sobre isso de um jeito legal, divertido e criativo. Um olhar diferente. Um olhar diferente sobre um tema que todo mundo já falou e que parece um tema batido. Dá pra ser legal ainda. Tem espaço. O negócio que tu falou de tu achar que tu é o dono do formato porque tu conhece outras referências. Eu era muito isso. Bobagem. Eu era exatamente esse cara. Bobagem. Tanto que o cara que me tirou desse buraco aí foi o Maurício Meirelles. Quando eu conheci ele nessa vibe aí, eu xinguei ele no Twitter, quando eu era desconhecido ainda. Eu tava lá em Porto Alegre, eu xinguei ele, porque ele fez uma piada boba no Twitter, e eu fiquei, bro, isso não é comédia, blá, blá, mandei pra ele. Ele me respondeu, e a gente começou a conversar, meio que se xingando, e depois começou a ser amigo, e aí a gente marcou um podcast lá na época, 2017, isso. Aí ele tava indo pra Porto Alegre, eu abri o show dele lá, e a gente ficou amigo. Que coração maravilhoso. Ele é muito legal, ele é muito legal. Ele é. Aí a gente ficou amigo, assim, e aí conversando com ele eu comecei a entender mais sobre como é que funcionava a cena, eu comecei a respeitar mais esse lance, assim, e comecei a sair do meu buraco de achar que só o que eu achava legal era legal, né?